Não adianta a gente chegar no início do ano, estabelecer um monte de meta maravilhosa, sem entender se essas metas são ou não são realizáveis, né? Então, assim, agora no início do ano é uma época que os pacientes também chegam e buscam terapia, muitas vezes, iniciam o processo terapêutico buscando ali realizar ajuda para concretizar suas metas mais desejadas, metas muitas vezes que ficaram no meio do caminho aí desde o do ano anterior. Só que uma coisa que a gente precisa entender é que o erro, muitas vezes, o problema, muitas vezes, de uma meta que não se concretiza é justamente uma meta que não é boa, uma meta que não é factível, uma meta que não é concretizável. E às vezes ela não é concretizável não por ela ser a meta que é, mas porque não se estruturou os passos necessários para organizar ela, né? Então a gente pensa às vezes assim, ai, eu quero, sei lá, passar num concurso X. É uma meta concretizável, é uma meta completamente possível. Mas o que é que a gente tem feito? Como é que esse desejo ele tem se repercutido em termos de passos comportamentais? Como é que esse desejo, como é que essa meta, ela dialoga, por exemplo, com os meus valores, com as minhas necessidades, com outros desejos de outras áreas da minha vida. Então, quanto mais a gente pega uma meta desejada e sustenta ela em diversos alicerces, vamos dizer assim, maior a chance da gente desenvolver motivação e ter uma bússola ali que nos guia na direção da concretização dessa meta, né? Então, uma coisa que eu quero aqui compartilhar com vocês aqui nesse videozinho, e que é só um spoiler do que a gente traz na nossa Pocket Class, né, que é uma aula individual só sobre o estabelecimento de metas eficazes, especialmente para psicólogos que querem ajudar os pacientes a estabelecerem metas eficazes, né, é justamente um roteirinho para ajudar a gente a pensar junto com o paciente e a construir essas metas, tá? De qual problema do momento? Então, muitas vezes o paciente ele vai chegar com o problema, com a queixa, às vezes com a meta. Nessa época do ano, inclusive, é muito comum chegar com metas muito estabelecidas, mas, né, é evidenciado isso. Mas quando o paciente ele chega com um problema, a gente precisa transformar esse problema concreto, né, que também a gente precisa concretizar esse problema, e aí depois eu faço outro vídeo falando com vocês sobre isso, porque às vezes o paciente chega com um problema muito abstrato, né? Mas a partir de um problema concreto, a gente precisa construir uma motivação para a mudança. Então, esse problema aqui que está me incomodando, como é que seria a minha vida sem esse problema que está me incomodando? Quais atitudes eu teria? Como é que seria meu dia a dia? E aí a gente pensa na mudança que se almeja. E aí a gente pensa, tá, mas pensando nessa mudança, o que é que eu preciso fazer para concretizá-la, por exemplo? São três perguntinhas básicas, tá? O que eu preciso fazer para concretizá-la? Quais habilidades eu preciso adquirir para caminhar na direção dessa meta? Quais dores farão parte do processo? Porque é preciso para os desconfortos que aparecerão. Quais pontos na concretização ou na realização desses passos que me levarão para essa mudança? Por exemplo, um obstáculo muito comum hoje em dia é o uso do celular. Então, se eu tenho uma meta, e na maioria esmagadora dos casos, atualmente, o celular ele vai entrar como obstáculo, o uso das redes sociais, e até aqui, né, a busca, às vezes até por conhecimento, né, através da internet, do YouTube, enfim, pode muitas vezes entrar como obstáculo legítimo, um perigoso obstáculo legítimo, um obstáculo que atrapalha, que compromete ali o que você projetou, porque muitas vezes a gente projeta o que? Ah, não, eu vou sentar, vou estudar, vou organizar minha vida, e aí vem alguma coisa que atrapalha. E aí o celular, ele que está sempre ao lado da maioria das pessoas, acaba entrando como uma das principais ferramentas obstáculos atualmente. Então a gente precisa também, quando construir essa motivação para mudança, esse planejamento de mudança no caminho das nossas metas, se fazer esse questionamento. Então, quais são os obstáculos que poderão eventualmente, né, aparecer e que eu já consigo antecipar para que eu já consiga planejar como tirar esse obstáculo da minha vida?
por exemplo, na questão do celular, especialmente quando a gente está falando de estudo, trabalho, etc. Colocar ele distante, colocar ele, né, em um outro local, colocar ele em outro cômodo da casa, deixar para tocar, caso tenha uma urgência, as pessoas vão ligar, desmistificar essa ideia de que tem que ficar o tempo inteiro ali disponível para responder mensagens e coisas assim. Então, nessa construção de motivação, a gente precisa estar atenta a essas perguntas. O que é que eu preciso fazer para concretizar a minha mudança? Quais são as habilidades que eu preciso adquirir? E quais dores farão parte do processo? E aí, quando a gente pensa em quais dores farão parte do processo, a gente pensa também um pouquinho assim na importância nessa construção de todo o caminho que a gente escolhe, ele envolve a paisagem que tem no outro caminho, eu tô perdendo a pista que tem no outro caminho. Eu posso estar ganhando uma outra paisagem aqui, eu posso estar ganhando, outras experiências, mas eu tô perdendo alguma coisa também. Então, é preciso a gente ter essa ciência dos ganhos e perdas para ajudar na construção dessa motivação. Então, vou traçar metas, eu preciso ter ciência aí desses 2 pontos iniciais. Em seguida, alinhar como é que essa meta que eu almejo, essa mudança que eu desejo, ela dialoga com os meus valores e objetivos de vida. Por que que eu quero atingir essa mudança? Por que que eu quero que minha vida mude para esse ponto? Por que que eu quero atingir essa meta, sabe? Então, quais são as coisas que são importantes na minha vida que, ao eu atingir essa meta, ao eu chegar nessa mudança, eu vou estar honrando mais? Então, será que eu passando num concurso X, eu vou estar honrando mais, talvez, eu vou ter mais tempo para a minha família, que é um valor muito importante para mim, que é algo prioritário na minha vida, por exemplo? Então, a gente precisa entender o que é prioritário na nossa vida, o que é valoroso, o que faz a nossa vida e o que faria a nossa vida ser mais valorosa, para que a gente possa estar alinhando aí essas mudanças, esses projetos de mudança a esses valores e às metas de vida também, né? Os objetivos de vida também, quero dizer. E esses objetivos de vida, eles precisam estar alinhados também com os nossos valores, né? Senão perde o sentido, senão no meio do caminho qualquer coisa vai atravessar com mais facilidade, porque a gente não está alinhado ali com aquilo que é prioritário para a gente, certo? O outro ponto que a gente precisa avaliar nesse processo de construção de metas eficazes é a viabilidade da meta. É uma meta que é viável? Ela é concretizável? Ela é possível? Ela é provável de ser concretizada? E aí, como é que a gente vai fazer essa análise de viabilidade de uma meta? A gente precisa ver aquilo que eu falei anteriormente, assim, quais as habilidades que é necessário para concretizar essa meta. Quais são os passos que eu preciso seguir para atingir essa meta? E aí, a gente, para tornar uma meta mais viável, a gente precisa quebrar ela em submetas. Porque quanto menor o pedaço, mais fácil de digerir. Então, assim, quando a gente quebra uma meta em submetas, a gente começa a tornar aquela meta mais viável. Então, as pessoas às vezes acham que quando a gente quebra uma meta grande em uma meta menor, a gente está diminuindo o sonho, a gente está negligenciando o desejo da pessoa. E não, na verdade, o que a gente está fazendo é construindo passo a passo para tornar aquela grande meta ali viável, possível de ser concretizada. Então, uma coisa muito importante é a gente pegar essas metas, quebrar em submetas para que torne elas mais viáveis. E, naturalmente, para a gente analisar a viabilidade da meta também, não só, né, transformar ela numa meta mais viável, a gente precisa entender se a gente tem as habilidades, se a gente tá disposto a passar pelos ganhos e ter as perdas, né? Passar pelos ganhos todo mundo está disposto, mas se a gente está disposto a lidar com as dores, a enfrentar os obstáculos, né, e as perdas que naturalmente vêm com o processo de investimento em alguma mudança. Então, esses são alguns pontos, esse é um esqueminha, né, algumas perguntas que é importante ir se fazendo e ajudar o paciente a se fazer para que a gente consiga aí estar elaborando metas mais realizáveis e viáveis.